No último dia 28, a ministra Rosa Weber deixou não apenas a presidência, como vaga uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E é falando a respeito de como funciona o processo de escolha de um ministro do STF e as repercussões jurídicas que a escolha do presidente da República vai ter em todo o país, que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Bom, gente, a ministra Rosa Weber deixou a cadeira do Supremo, ela aí deixou por idade, que é o máximo de 75 anos que pode ocupar uma vaga no Supremo, deixando vaga uma cadeira. E várias discussões têm se estabelecido de quem seria a pessoa indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas antes da gente entrar especificamente de como funciona esse processo de escolha de um ministro novo na STF, eu queria voltar com você para que você possa entender aqui como que funciona o STF. Porque eu percebo no dia a dia que as pessoas às vezes compartilham muitas informações nas redes sociais, no seu dia a dia, mas não tem uma noção exata do que se trata o STF, do que é o Supremo Tribunal Federal. Então vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele é a maior corte, a última instância que a gente tem no país em termos de julgamento. A gente tem a chamada teoria dos três poderes. A teoria dos três poderes foi uma teoria criada por Montesquieu, em que o Estado é separado por três poderes: poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo é aquele que cria as leis. O poder executivo é aquele que administra e o judiciário é aquele que julga. Podendo cada um desses poderes, além dessa função principal, poder exercer funções atípicas, como, por exemplo, legislar dentro do poder judiciário. É dentro do poder judiciário que o STF está. O STF, dentre as suas funções principais, a principal é ser o guardião, é proteger, guardar a Constituição da República, a nossa Constituição Federal. São 11 ministros que fazem parte do STF e esses 11 ministros podem permanecer até 75 anos, que é a idade máxima que eles possuem. Eles têm um cargo chamado cargo vitalício, ou então em caso de morte. A gente já teve as duas situações, seja em caso de ministro que faleceu, como o mais recente, que foi o Teori Zavascki, que faleceu num acidente aéreo, ou quando a maioria dos casos que é questão de idade. Completou 75 anos, tem que deixar vaga uma cadeira no STF para uma nova indicação do presidente da República. Mais recentemente, a gente teve 3 indicações que foram muito debatidas e conhecidas. O ex-presidente Jair Bolsonaro indicou o Nunes Marques e o André Mendonça, que teve até esse debate muito grande, que eram indicações com pautas de evangélicos que estavam ali sendo indicados para ocupar a cadeira do STF. E mais recentemente a gente teve a indicação do ministro Zanin, que era o ex-advogado do presidente Lula, nas ações que ele respondia criminalmente. Agora ele tem a função de colocar um novo ministro na cadeira que ficou vaga da Rosa Weber. Mas até então, gente, hoje em dia é muito comum a gente ver nas redes sociais, a gente vê as pessoas comentando sobre os ministros, mas é algo que não existia antigamente. As pessoas não sabiam sequer quem eram os ministros, o que eles faziam, que vaga eles estavam ocupando, como que eram os votos deles e o que era a importância do STF. Hoje em dia isso é muito debatido, as pessoas têm seus ministros favoritos, as pessoas têm os ministros que são criticados, e isso modificou lá atrás com a descoberta do mensalão. O mensalão era um esquema de corrupção que foi descoberto com entregas de mesadas de valores em dinheiro, tanto para parlamentares quanto para empresas, em troca de apoio político para o governo. Então essa corrupção acontecia e foi descoberto depois que uma imagem foi divulgada, gravada, desse esquema de corrupção. Teve acesso a um vídeo onde um funcionário dos Correios conta, ele sem saber que estava sendo gravado por pessoas que se passaram como empresários, ele conta como é que funcionava a estrutura de corrupção dentro dos Correios. E logo depois, outro termo também foi muito conhecido, que é a chamada delação premiada. É quando uma pessoa que está sendo investigada ou acusada dentro de um processo delata todo o esquema, colaborando com a justiça
em troca de algum tipo de benefício para aquela investigação que está sendo conduzida ou para algum tipo de futura condenação que ela venha a ter. Isso fez com que fosse aberto os olhos do país para coisas que as pessoas não sabiam, de esquemas de corrupção. As pessoas achavam que o país era um país limpo, sem corrupção, ou que se existisse corrupção, que não era descoberta, ou que as pessoas não eram punidas. Isso abriu os olhos de toda a população brasileira em 3 quesitos muito importantes. Primeiro, quais eram os políticos que estavam sendo escolhidos? As pessoas não prestavam atenção na hora da votação, não votavam, ou quando votavam, votavam em qualquer candidato. Esquemas de corrupção que estavam acontecendo e as investigações e imputações criminais, né, condenações dessas corrupções, e quais que eram os ministros do STF. Quem são esses ministros, como que eles votam, como que é a escolha deles, como que tudo funciona. E o presidente Lula, no momento que ele vai indicar um novo ministro ao STF, ele tem alguns critérios e requisitos que têm que ser seguidos para essa indicação. O primeiro deles é que tem que ser um cidadão, ou seja, uma pessoa, um brasileiro com título de eleitor, uma pessoa que seja maior de 35 anos até 70, é o parâmetro de idade que tem que ser seguido, uma pessoa de notável saber jurídico e reputação ilibada, o que eu acho muito polêmico, né? Você definir uma pessoa que tem um notável saber jurídico, quais são os critérios de identificação de um notável saber jurídico, e passar por uma votação em que seja aprovado maioria absoluta pelo Senado Federal. Maioria absoluta é o termo que se utiliza para mais da metade, uma metade mais um número inteiro para ser definida, aprovada no Senado. Hoje em dia nós temos 81 senadores, então seriam 41 senadores votando e aprovando essa indicação do presidente da República. E qual que é o problema que a gente está vendo nessa próxima escolha do Luiz Inácio Lula da Silva? As pautas progressistas que o presidente Lula fez durante campanha. Se você acompanhou a posse do presidente Lula, por exemplo, você viu que no momento da rampa ele quis trazer uma imagem de plural. Como havia a ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro na passagem da faixa, ele quis trazer essa diversidade, falando que quem passaria a faixa seria o povo brasileiro, trazendo mulheres negras representadas, né, pessoas portadoras de deficiência, indígenas, pautas plurais que estavam sendo representadas por aquelas pessoas no momento de passar a faixa. E agora está sendo cobrado por isso em uma indicação de uma mulher, e que preferencialmente fosse uma mulher negra na condução dos trabalhos do STF. A gente tem aí no Brasil, que é um país com pouquíssimas mulheres que estão à frente do poder judiciário ou em cargos de poder, escancarando esse machismo, né, que está em toda a estrutura e principalmente no órgão julgador de maior escalão que a gente tem, que é o STF. Atualmente nós temos uma única mulher conduzindo os trabalhos, então está sendo muito cobrado para que seja uma mulher e que seja uma mulher negra. Até então, o presidente Luiz Inácio deixou subentendido de que não será esse critério de escolha que ele irá fazer, de que será uma escolha ali conveniente ao que, segundo ele, seria o STF, né, ao cargo ali que será ocupado, e não por pauta de gênero. Qual que é outro ponto muito importante que está sendo observado, tanto por progressistas, pessoas conservadoras, pessoas no geral? Essa importância de julgamento no STF em pautas importantes que são julgadas. A gente sabe que no Congresso Nacional diversos pontos acabam deixando de lado, legislações não são criadas, leis não são criadas por questões de conveniência, por questões políticas, e acaba que isso é jogado para o STF para a sua função atípica de legislar, de cuidar desses buracos, dessas questões que são vagas. E diversos temas importantes são julgados, como mais recentemente a descriminalização do aborto. Então, são questões que vão ser julgadas e que merecem a atenção de toda a população brasileira, que são questões que refletem, direto ou indiretamente, a todos nós. E tem aí as questões de pautas, né, de políticas, que as pessoas querem ou não que determinado ministro julgue de acordo ou não com o que ela considera correto, mesmo que isso não deva ser o critério de julgamento lá no STF. Por enquanto a gente não sabe quem que será indicado, quem será a futura indicação
do presidente Lula. A gente só tem alguns indícios e alguns nomes que ventilam por aí, mas nada muito concreto. Hoje é dia 5 de outubro e a gente não tem ainda uma indicação do próximo ministro, mas a gente vai estar aqui acompanhando e ver os desdobramentos que isso vai acontecer. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve aqui no canal e até a próxima.